Olá, sejam todos muito bem-vindos à disciplina Estatística Aplicada à Educação. Sou o professor Reginaldo Macedo e irei acompanhá-los nesta disciplina do curso técnico em Secretaria Escolar. Sou formado em Administração, com mestrado em Desenvolvimento Social e atualmente estou cursando doutorado em Administração. Trabalho com métodos quantitativos, incluindo a estatística, há muitos anos, e meu objetivo é trazer para vocês essa ferramenta tão importante e que na maioria das vezes não é bem compreendida. Já de início, é importante que todos deixemos de lado a crença de que a estatística é uma área de difícil compreensão e entendimento. Na verdade, poucas coisas atualmente podem ser realizadas sem o uso da estatística, tanto no campo pessoal quanto profissional. As pessoas utilizam a estatística para acompanhar suas contas a pagar, as notas de seus filhos e filhas na escola, o quanto os preços subiram ou caíram no decorrer de um determinado período. As empresas precisam da estatística para estimar suas margens de lucro, seu desempenho e participação no mercado, e como podem atuar para prestar melhores serviços e desenvolver produtos mais interessantes para os seus clientes. Os órgãos públicos, por sua vez, com base na estatística, definem as políticas públicas de saúde, de educação, de renda, infraestrutura, o combate à pobreza, às desigualdades sociais e à inflação. Estamos sempre falando e ouvindo as pessoas falarem sobre assuntos como média e moda. A mediana também é uma medida bastante comum. E como não falar nos gráficos e tabelas? Gráficos são representações em formas de desenhos e figuras que permitem compreender dados complexos, facilitando sua interpretação. Assim como as tabelas possibilitam apresentar conjuntos de dados, muitas vezes gigantescos, em um formato menor e de mais fácil entendimento. Antes mesmo de falar o que é a estatística, precisamos entender alguns conceitos muito importantes e sobre os quais falaremos muito durante esta videoaula, e que estão muito presentes no caderno didático. Então vamos lá. O primeiro conceito é o de evento. Evento, para nós em estatística, é qualquer tipo de resultado que pode ocorrer. Veja bem, pode ocorrer, ou seja, existe a possibilidade ou ainda a probabilidade de ocorrência, mas não a sua certeza. Probabilidade também é um conceito bastante utilizado em estatística e se refere à chance de algum evento ocorrer. Por exemplo, quando jogamos na loteria, existe a chance de acertarmos os números e ficarmos milionários. Para você ter certeza de que acertará os números da Mega Sena, precisará jogar mais de 50 milhões de cartões. Isso mesmo, mais de 50 milhões de cartões. E desta forma, terá conseguido encontrar pelo menos um resultado correto entre todas as possibilidades existentes. Ou seja, podemos dizer que a probabilidade é de um acerto em 50 milhões de opções. Assim como a chance de conseguir um número 2 em um lançamento de dados é de 1 em 6, ou seja, 1 para 6, ou 1/6, ou 0,167 ou 16,7%. Mas falaremos mais sobre isso oportunamente quando for o melhor momento. Outro conceito importante é o de dado. Dado pode ser definido como algo que registramos de alguma forma, seja em papel ou mesmo em computadores, e que tem algum tipo de importância para nós. Mas os dados precisam ser relacionados uns com os outros e processados de alguma forma para que tenham utilidade. Por exemplo, o nome, a idade, o endereço, o peso, o número do CPF ou da identidade, a turma e as notas de um aluno, assim como os nomes dos professores, dos diretores e da equipe técnica, pedagógica e administrativa da escola. Todos estes são dados. No momento em que passam a ser úteis, passamos a chamar os dados de informações. Por exemplo, o número de alunos matriculados na escola no ensino fundamental é um dado. Quando planejamos distribuir de forma igual os alunos matriculados por turma, o dado, então passa a ser informação. Os nomes de todos os professores lotados na escola somente passa a fazer sentido quando precisamos distribuí-los entre as turmas existentes na escola, ou quando precisamos convocá-los para reuniões ou conselhos de classe. Agora vamos falar um pouco sobre o caderno didático. Conforme vocês podem observar, o nosso caderno didático da disciplina está dividido em 5 unidades. Na primeira unidade, vocês aprenderão sobre o que é estatística e sua evolução. Muito importante atentar para o conceito de estatística, como ela vem se desenvolvendo, a fim de que possamos entender o momento em que a estatística está atualmente. Na unidade 2, ocorrerá uma revisão sobre conceitos matemáticos importantes. Esses conceitos são de fundamental importância para o andamento da disciplina. Na unidade 3, nós começamos a nos aprofundar na estatística propriamente dita. Então, nós vamos discutir sobre variáveis, tabelas e gráficos,
que são ferramentas extremamente interessantes em termos de utilização da estatística. A unidade 4, por sua vez, nós aprenderemos sobre distribuição de frequência e outros conceitos estatísticos muito importantes. Por fim, na unidade 5, última unidade do caderno didático, nós conheceremos as principais medidas estatísticas de resumo. Então, vamos começar. A primeira unidade do caderno didático é a unidade Introdução ao Estudo da Estatística. Nesta unidade, nós trabalharemos o conceito de estatística e as divisões da estatística. Em seguida, nós vamos aproveitar para verificar a respeito da evolução da estatística ao longo do tempo e, por fim, nós vamos compreender os processos e a pirâmide da estatística. Quando pensamos na vida de uma única pessoa, de um grupo pequeno de pessoas, provavelmente podemos dispensar o uso de medidas para compreender este indivíduo ou este grupo. Contudo, quando os grupos começam a se tornar mais numerosos, surge a necessidade de explicar o comportamento desses grupos por medidas matemáticas diversas, a fim de simplificar a compreensão deste comportamento. Neste sentido, então, surge a estatística. Em um primeiro momento, a estatística tinha como objetivo auxiliar os gestores públicos a trabalhar de forma mais adequada com os dados e informações que representavam a população humana, seus interesses e gestão. A própria origem da palavra estatística refere-se à palavra Estado. Observe o conceito moderno de estatística. Estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Observe que esse é um conceito mais moderno, mais contemporâneo e engloba exatamente os processos que compõem a estatística, dos quais vamos falar mais adequadamente. Observe também que a estatística ela se divide em dois tipos de estatística. A primeira estatística é a estatística que chamamos de descritiva, e ela realiza a primeira parte dos processos de análise da estatística. Então, essa estatística descritiva permite a coleta, a descrição, a organização e a apresentação dos dados. E ela é complementada pela estatística inferencial, que analisa os dados e permite a formulação de conclusões. Observem que a estatística não visa apenas a explicar os dados e transformá-los em informações. Também é objetivo da estatística a realização de previsões sobre o comportamento futuro. Assim, podemos tomar melhores decisões sobre o que comprar, o que vender, onde trabalhar, quanto ganhar de salário, quantos filhos ter e quanto vamos gastar para mantê-los em termos de saúde, educação e etc. Imagine o impacto que as políticas públicas poderiam ter na sociedade se fossem tomadas decisões baseadas em análises estatísticas bem conduzidas. O conceito de estatística, então, fica mais fácil ser compreendido quando buscamos compreendê-lo por partes. Os processos ou etapas de coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados estão divididos nas duas principais áreas da estatística, como já dissemos, a estatística descritiva e a estatística inferencial. Mas o que são todos esses processos? Quando falamos em coleta de dados, estamos nos referindo às maneiras de se obter ou levantar, que é um termo técnico muito utilizado em estatística, levantar os dados de maneira direta ou indiretamente a partir de suas fontes. Por exemplo, um levantamento pode envolver contar o número de alunos em uma turma, registrar as notas de alunos em uma determinada atividade avaliativa ou mesmo buscar relacionar as disciplinas a serem ministradas aos seus respectivos professores. A coleta indireta de dados é quando utilizamos os dados que foram coletados de forma direta por outra pessoa ou grupo, como, por exemplo, ao utilizarmos o número de pessoas que ficaram desempregadas em um determinado momento, mês ou região. Evidentemente, a coleta de dados é extremamente importante para todas as etapas ou processos posteriores, uma vez que, se mal conduzida, todos os dados, gráficos e tabelas construídos daí para frente apresentarão resultados errados ou sem sentido. Inclusive, qualquer decisão tomada poderá gerar grandes prejuízos, tanto individuais quanto coletivos. Ou seja, ao coletar os dados para qualquer atividade de estatística, colete com calma, tranquilidade e bastante consciência da importância deste processo. É claro que apenas coletar os dados não é suficiente. Precisamos fazê-lo de maneira adequada, mantendo uma visão crítica sobre os dados e sobre o processo de coleta, buscando minimizar os erros de coleta e verificando se o que estamos registrando realmente se refere à realidade em estudo. Em estatística, não inventamos dados ou informações. Isso é inadmissível.
Isso, inclusive, pode ser considerado crime, dependendo da situação. Não podemos dizer que há mais alunos na escola apenas para receber mais recursos financeiros. Também não podemos inventar notas para os alunos apenas para melhorar suas médias e aprová-los. Não podemos dizer que trabalhamos mais horas por dia do que efetivamente o fazemos. Isso é muito importante e tem que ficar claro para todos nós. A organização dos dados, por sua vez, envolve estabelecer ligações ou vínculos entre os dados a fim de criar relações que possam descrever ou explicar os dados coletados. Levantar as notas dos alunos da escola é certamente importante, mas também é muito importante associar cada aluno à sua turma correta e à disciplina correta, para que posteriormente possamos descrever e analisar o desempenho dos alunos de forma adequada. O processo de descrição, por sua vez, envolve uma primeira compreensão dos dados e a apresentação destes dados já de forma organizada. A criação de tabelas e gráficos ocorre nesta etapa e já contribui para a compreensão dos dados, embora ainda não possamos tirar conclusões a respeito dos dados coletados. Inclusive, a etapa da descrição acaba confundindo algumas pessoas. Apresentar o gráfico ou uma tabela é importante, mas não explica o comportamento dos dados, apenas apresenta os dados. O comportamento dos dados somente começa a ser entendido quando utilizamos ferramentas e medidas estatísticas no processo seguinte, a análise. Nesta etapa, utilizamos todo um conjunto de ferramentas que a estatística possui e nos disponibiliza para nos aprofundarmos na análise dos dados e em seu comportamento. A partir daí, no último processo, a interpretação, é que confrontamos as análises com a realidade e com diversas teorias ou conhecimentos que permitam, ou não, explicá-los de forma adequada. Aqui ocorre o confronto entre a teoria já existente, na forma de livros, fórmulas, regras, e a prática, que representa os dados coletados. Caso a análise não se adeque à teoria existente, os dados e o processo de análise precisam ser reavaliados e, caso estejam corretos, talvez outra teoria necessite ser desenvolvida. A pirâmide da estatística apresenta graficamente o processo pelo qual os pesquisadores realizam as atividades da estatística. Bem, conforme podemos observar, na base da pirâmide estatística está o processo de coleta, seguido, no nível acima pelo de organização, descrição, análise e interpretação. Nós já comentamos esses processos e estamos apresentando aqui a pirâmide da estatística para que fique claro para nós que, conforme foi dito, inclusive, a coleta é um dos principais processos e ela trabalha como base da pirâmide, conforme já foi apresentado, inclusive, os processos estão descritos nessa pirâmide e na base está o processo de coleta. Uma coleta bem feita garante, pelo menos em parte, uma interpretação lá no último nível bastante adequada. Dados coletados de maneira incorreta ou dados coletados de maneira incorreta acabam gerando distorções durante os processos de organização, descrição, análise e interpretação. Enquanto subimos pelos degraus da pirâmide da estatística, vamos sempre tornando o processo de compreensão dos dados mais completo. Lembre-se que, embora importante descrever e apresentar os dados, os ganhos que a estatística proporciona são cada vez maiores. Seguindo de forma organizada os processos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados, a estatística possibilita a compreensão de um grande número de eventos na sociedade e na ciência como um todo. Muitas das conquistas sociais, econômicas e também nas áreas de educação e saúde foram atingidas com o apoio da estatística. O uso da estatística remonta às primeiras civilizações, embora seu uso fosse bastante diferente do atual. Restringia-se aos levantamentos populacionais, dos bens do Estado e da riqueza das pessoas. Enquanto a área do conhecimento estruturada tem se desenvolvido desde o século XVII e apresentou grandes avanços, principalmente nos séculos XIX e XX. Neste último, com o surgimento dos computadores, tornou-se mais popular. Mas por que estudar estatística aplicada à educação? Por diversos motivos, mas dentre os quais um se destaca: qualquer país do mundo que se tornou desenvolvido econômica, financeira ou socialmente, desenvolveu-se a partir de um sólido investimento em educação. E para isto foi importante conhecer sua população, suas necessidades, os recursos disponíveis para a implantação de programas e conteúdos educacionais adequados, assim como para garantir o adequado acompanhamento de todas as ações já realizadas. Por exemplo, os Estados Unidos e a Europa desenvolvem estudos estatísticos na área de educação de forma contínua há mais de 60 anos. Isso mesmo, mais de 60 anos. A Coreia do Sul e o Japão têm desenvolvido esses mesmos estudos há mais de 40 anos.
Mas nós, no Brasil, ainda estamos iniciando os nossos passos nesse sentido. Temos algo em torno de 20 a 25 anos de experiência nesses estudos. Há um longo caminho pela frente. Mas juntos podemos chegar aonde pretendemos. Questões como o desempenho das escolas, dos professores e principalmente dos alunos foram consideradas extremamente importantes pelos gestores naqueles países em desenvolvimento e que agora são a elite social, econômica, tecnológica e financeira do mundo. O principal caminho para o desenvolvimento é a educação, e a educação não pode ser desenvolvida sem a estatística. Isto é praticamente impossível. Bem, caríssimos alunos, assim nós concluímos a primeira unidade do nosso trabalho. Fizemos a conceituação da estatística, falamos sobre os tipos de estatística e o uso dessa estatística ao longo do tempo. Agora eu gostaria de apresentar para vocês um Pratique, que vai trabalhar justamente os conteúdos desta primeira unidade. Pratique 1. A partir da instrução e do que vimos até o momento, pense e responda. Qual era a importância da estatística para os reis e imperadores de antigamente? Questão 2. E para os prefeitos, governadores e presidentes de hoje, a estatística tem alguma utilidade para eles? Agora vamos falar da sua escola. E para o seu diretor ou diretora na escola, a estatística pode auxiliar na gestão escolar de alguma forma? E você? E você? Na sua vida diária, como você utiliza os recursos da estatística? Lembrando que esta é uma forma de você trabalhar e buscar uma contextualização da estatística dentro da sua vida cotidiana, do seu ambiente de trabalho e da sua comunidade e da sociedade em geral. Realize essa atividade com tranquilidade, busque a orientação do seu tutor e tente fazer essa atividade em grupo, a fim de que você possa ir durante o processo de construção dessa atividade, discutindo com seus colegas, né, para que você consiga compreender melhor os conceitos da estatística. Vamos passar agora para a unidade 2. Nessa unidade, faremos um apanhado de conhecimentos matemáticos básicos necessários à compreensão da estatística. Assim como está no caderno didático, nosso objetivo não é focar no cálculo pelo cálculo, muito pelo contrário. Estamos mais preocupados em compreender os conceitos, uma vez que são muito importantes. Então iremos devagar a fim de que possamos ter um aproveitamento significativo desta unidade. Então vamos lá. Os assuntos discutidos nesta unidade serão: na unidade 2, conceitos matemáticos, os principais conceitos matemáticos tratados serão razões e proporções, grandezas e medidas, regra de 3 simples, porcentagem, coeficientes, taxas e índices, sistema de coordenadas cartesianas e arredondamento. Todos esses conceitos fazem parte da matemática básica e têm uma utilidade direta ou indireta para a estatística, portanto, precisamos analisá-los e compreendê-los de uma maneira bastante adequada. Em nosso primeiro item, razões e proporções, estamos preocupados com comparação de valores, algo que sempre fazemos. Uma área que muito se beneficia desses conceitos é a análise de conjuntos. Observe que um conjunto é uma estrutura que possui ou não elementos. Pode parecer complicado, mas não é. Exemplo: a escola pode ser considerada um conjunto de seus alunos, professores e profissionais técnicos, pedagógicos e administrativos, os quais podem ser considerados seus elementos. O curioso é que um conjunto pode ser formado por outros conjuntos, que chamaremos então de subconjuntos. Assim, o conjunto escola pode ser formado por subconjuntos de professores, subconjuntos de alunos, subconjuntos de profissionais pedagógicos, subconjuntos de profissionais administrativos e subconjuntos de profissionais técnicos. Na prática, seria um conjunto formado por diversos subconjuntos. Uma forma muito útil de organizar, por exemplo, os alunos da escola é agrupá-los em turmas, segundo a série ou o ano de estudo, e também pela quantidade, quando forem muitos alunos em uma mesma série ou ano de estudo. Assim, podemos ter a turma do 5º ano A, 5º ano B, 5º ano C e assim sucessivamente. Quando falamos de razões, estamos interessados em comparar quantidades ou valores referentes a conjuntos diferentes de dados. Isso significa que queremos estabelecer uma base para comparação. Precisamos observar que podemos ter conjuntos sem elementos, como, por exemplo, uma turma 5º ano D, que foi preparada para existir, mas não conseguimos matricular qualquer aluno nela. Chamamos isso de conjunto vazio e é um caso bastante interessante. Quando comparamos conjuntos, buscamos estabelecer relações de análise entre os mesmos. Vamos observar um exemplo. Neste caso, estamos vendo à esquerda 2 conjuntos, A e B, sendo que o conjunto A possui 10 estrelas e o conjunto B possui 5 estrelas.
Podemos comparar suas quantidades e verificaremos que o conjunto A tem 5 estrelas a mais que o conjunto B, ou que o conjunto A tem o dobro de estrelas do conjunto B. Tudo aqui depende da relação que estamos buscando estabelecer entre os conjuntos. Uma forma bastante interessante de relação entre conjuntos é a razão, que veremos a partir de agora. A relação que se estabelece entre os conjuntos A e B, de A em relação a B, é de 2 elementos de A para cada elemento de B, ou seja, 10 elementos de A em relação a 5 elementos de B. Assim, 10 dividido por 5, ou seja, 2. Poderíamos dizer que a razão é de 2 para 1, poderíamos dizer que a razão é de 2 de A para 1 de B, ou ainda, de forma mais simples, a razão é de 2 para 1. Uma questão interessante é que, como o conjunto A tem mais elementos que o conjunto B, a razão será maior que 1. Caso fosse o contrário, ou seja, B tivesse mais elementos que A razão seria inferior a 1 e deveria, então, ser expressa sob a forma de uma fração, como podemos verificar no próximo exemplo. Neste novo exemplo, temos aqui um pequeno problema. Em uma turma de 40 alunos, 10 alunos ficaram com nota vermelha, ou seja, abaixo da média, enquanto 30 com nota azul, igual ou acima da média. Qual a razão entre estes grupos de alunos? Então, nós temos o cálculo, que a razão, 10 alunos abaixo da média, dividido pelo total de alunos da turma, 30 alunos, ou seja, uma razão de 1 para 3, que a gente pode expressar sob a forma de uma fração de 1/3. Podemos ver, então, que a razão é 1 aluno com nota vermelha para cada 3 alunos com nota azul. Para cada 3 alunos com nota azul, ou seja, a razão é de 1/3. A nossa vida está totalmente envolvida pela matemática e pelas medições que fazemos o tempo todo. Estamos sempre preocupados com as distâncias a percorrer, o horário de acordar, o valor do salário a receber, as contas a pagar, como está o desenvolvimento da altura de nossos filhos, até mesmo quanta água ainda resta na caixa d'água. Preocupamos também com a velocidade com que nos movemos ou com que o motorista está dirigindo o carro ou o ônibus em que estamos, a temperatura do nosso corpo, etc. Podem ver que há uma infinidade de grandezas com as quais estamos diariamente preocupados e que as medidas dessas grandezas trazem bastante sentido para a nossa vida. Assim, grandezas e medidas se fazem presentes em nossa vida cotidiana, mas muitas vezes fazemos uma certa confusão com as suas definições. Então vamos desfazer essa confusão. Em relação à diferença entre grandezas e medidas, basta lembrar que grandeza é o que se pretende medir. Por exemplo, distância, área, massa, volume, capacidade, velocidade, temperatura, tempo, dentre uma outra infinidade de grandezas. Enquanto isso, medida é a ação de registrar por algum método válido o valor de referência da grandeza. Ou seja, utilizar o termômetro para verificar e registrar a temperatura, usar o relógio para verificar e registrar o tempo, usar uma balança para verificar e registrar a massa. As grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. No caso das grandezas diretamente proporcionais, temos a situação em que uma grandeza aumenta e a outra também. Por exemplo, estudos apontam que para cada ano de estudo formal na escola, o salário do trabalhador também aumenta. Diferentemente, nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Outro exemplo envolvendo o tempo de estudo diz: estudos afirmam, na área de saúde pública, que quanto maior o número de anos de estudos formais da mãe, menor a probabilidade de o bebê morrer durante os primeiros anos de vida. Estas propriedades das grandezas discutiremos melhor quando formos tratar de regras de 3 simples. Precisamos ficar atentos ao fato de que a medição deve ser realizada por meio de instrumentos, para que seja considerada confiável. Então, normalmente, para se medir uma determinada grandeza, temos um ou vários instrumentos com níveis diferentes de precisão. Por exemplo, para medir o tempo podemos usar relógios solares, ampulhetas, relógios de pulso e até mesmo relógios atômicos, que são extremamente precisos. O quanto a medição é importante para você é que vai definir que tipo de instrumento você utilizará. Vou abrir aqui um pequeno parênteses com uma curiosidade. Diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, o peso não é uma grandeza direta. Na verdade, é o resultado da multiplicação da quantidade de massa, ou seja, o somatório de todos os átomos, de todos os elementos que estão presentes no corpo, multiplicado pela gravidade do local em que estamos. Nossa, que complicado. Assim, caso você queira pesar menos, vá para a Lua. Lá seu peso será 1/6 do seu peso na Terra. Isso acontece porque o peso é o resultado da quantidade de massa vezes a gravidade do local em que estamos.
Isso é um pouco mais complicado, mas ao mesmo tempo curioso. Seu peso varia de onde você está no universo, mas a sua massa não. Este, inclusive, é outro exemplo de razão. A gravidade da Lua é de 1 para 6. Mas não vamos nos preocupar com isso, porque a Lua está lá e nós estamos aqui. Para finalizar o assunto razões e proporções, é interessante comentarmos o que são proporções. Proporções também são comparações, mas são realizadas entre razões. Isto quer dizer que estamos tentando estabelecer a relação que existe entre duas frações. A proporção, na verdade, é uma relação em que as duas razões representam uma mesma parte. Por exemplo, 1 sobre 2, ou 1 dividido por 2, é uma razão. 2 sobre 4, ou 2 dividido por 4, é outra razão. Quando verificamos quanto significa 1 dividido por 2, chegamos a meio, 0,5, ou seja, meia unidade. A mesma situação acontece quando verificamos 2 dividido por 4, em que também chegamos a 0,5 ou meio, ou seja, meia unidade. Neste caso, temos uma proporção, já que ambas as razões têm a mesma representatividade numérica. Matematicamente, podemos dizer que 1 está para 2, assim como 2 está para 4. As proporções são especialmente utilizadas em mapas e escalas. Por exemplo, ao olharmos para a planta baixa de uma casa ou apartamento, cada centímetro daquele desenho equivale a uma quantidade específica de centímetros ou metros no mundo real. Assim fica fácil saber pela planta baixa o tamanho das portas, janelas, paredes, etc. E até mesmo o posicionamento dos móveis, uma vez que tudo no desenho está representado seguindo a mesma escala. A mesma situação acontece com os mapas. Cada centímetro do mapa representa dezenas ou mesmo centenas de quilômetros no mundo real. Isso é bastante utilizado principalmente em termos de carros, celulares e tablets que funcionam com sistemas de GPS para melhorar a nossa experiência de direção. Vamos continuar agora falando da regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma forma de se determinar um valor a partir de outros 3 já conhecidos. As regras de 3 são cálculos simples, muito úteis e que permitem a resolução de problemas nas mais diferentes áreas do conhecimento, incluindo a própria matemática, a física, a estatística, a administração e a química especialmente. Esse tipo de cálculo está baseado nas propriedades das proporções, que, como já dissemos, são razões especiais em que existe um fator de proporcionalidade, ou seja, uma representatividade em escala. Aqui nós temos o conceito de regra de 3 simples. É a utilização de proporções em que 3 valores são conhecidos e desejamos conhecer o quarto valor. A regra de 3 ela pode ser diretamente proporcional, quando o quarto valor varia na mesma direção dos demais, ou seja, o quarto valor vai acompanhar o fator de proporcionalidade dos outros 3 valores. E a regra de 3 ela pode ser inversamente proporcional, quando o quarto valor varia na ordem inversa, na direção inversa dos demais valores. Bem, exemplo de regra de 3 simples. Temos aqui um problema que pode ser resolvido utilizando a regra de 3 simples. Se preciso de 20 minutos para lançar as notas de 2 turmas nas respectivas cadernetas, de quantas horas precisarei para lançar as notas de 5 turmas? Nesse caso, podemos dizer que 20 minutos está para 2 turmas, assim como x, a variável, como a matemática diz, a incógnita, assim como x está para 5 turmas. Matematicamente, então, teremos 20, que é o tempo para o lançamento de 2 turmas, e o tempo que eu não conheço, que é o x, para o lançamento de 5 turmas. A partir deste momento, o que precisamos é fazer o que a gente chama de multiplicação cruzada. Vamos multiplicar o 20 por 5 e o 2 por x. Então, daquela matemática elementar, da equação do primeiro grau, nós temos então que 2x é igual a 100. Logo, x é igual a 100 dividido por 2. Ou seja, precisaremos de 50 minutos para lançar as notas das 5 turmas. Aqui nós temos a descrição do cálculo conforme já foi explicado, para o cálculo da regra de 3 simples. Multiplicam-se os termos de forma cruzada, ou seja, 20 por 5 e 2 por x. O resultado da primeira multiplicação é 2x. O resultado da segunda multiplicação é 100. Isola-se o x, a variável, ou seja, a incógnita. Divide-se o número 100 pelo que estava acompanhando o x. Então, temos, novamente, uma outra apresentação, 20 sobre 2. 20 está para 2, assim como x está para 5. 2x, que é o resultado da multiplicação, é igual a 20 vezes 5, 100. X, então, 100 dividido por 2, 50.
Embora seja de simples utilização, as porcentagens costumam deixar as pessoas com certas dúvidas, mas vamos tratar das mesmas com calma. Bem, temos aqui agora o conceito de porcentagem. A porcentagem é uma razão com o denominador sempre igual a 100. Por que utilizamos porcentagem? Porque, na prática, é uma forma de simplificar a apresentação dos dados. Nós temos mais facilidade em entender os dados e compreender os dados quando trabalhamos com dados cujas bases são 10, 100, 1000 e, neste caso especificamente, estamos trabalhando com a base 100. Também é bastante utilizada a porcentagem para o cálculo de reajustes de preços, sejam juros ou descontos. Vamos apresentar aqui agora dois métodos diferentes para o cálculo das porcentagens. O primeiro trata das porcentagens como proporções e o segundo, na verdade, é uma aceleração do primeiro. Vamos dizer que é um método mais direto. Então vamos analisar o nosso primeiro método de resolução. Esse método trata a porcentagem como uma proporção. Temos aqui um pequeno problema. Qual a porcentagem de aprovação numa turma com 40 alunos em que 36 foram aprovados? Vejamos. Nós temos um número de alunos aprovados, 36. Temos um número total de alunos, 40. A nossa intenção agora é transportar esses dados para um total de base 100. O que faremos então? 36 aprovados está para 40 alunos na turma, assim como x, que é o valor que eu estou procurando, está para 100. O que significa este 100? Se eu tivesse 100 alunos na turma, quantos alunos teriam sido aprovados? Vou fazer a multiplicação cruzada, como é próprio. Então eu vou ter 40 vezes x, 40x, e 36 vezes 100, está aqui o símbolo da multiplicação, 36 vezes 100, 3.600. Como eu vou isolar o x, que é próprio lá da operação matemática, da resolução da equação de primeiro grau, eu vou ter então x igual a 3.600, o 40 que estava multiplicando x vai passar para o lado direito da equação, dividindo o 3.600. Então eu tenho 3.600 dividido por 40. Como eu estou trabalhando aqui com uma base 100, automaticamente eu vou achar 90%. Ou seja, se eu tivesse uma turma com 100 alunos, nesta mesma proporção de 36 para 40, numa turma de 100, eu teria 90% de aprovação. Então, este é o valor que significa a porcentagem. É interessante porque, para nós, fica mais fácil entender que foram aprovados 90% dos alunos do que 36 em 40. Tudo bem, eu sei que 36 em 40 é uma alta taxa de aprovação. Mas o que significa isso? 90% de aprovação. Bem, vou apresentar para vocês agora o segundo exemplo, o segundo método de como realizar cálculos de porcentagem. Na verdade, é o primeiro método, só que acelerado. Ele já parte de um determinado momento mais adiante do primeiro método. O mesmo exemplo, qual a porcentagem de aprovação numa turma com 40 alunos em que 36 foram aprovados. Vocês podem observar que nós já temos aqui, não trabalhamos aqui com a indicação da proporção. Já vimos diretamente e já pegamos o número de aprovados dividido pelo número de alunos totais na turma, multiplicado pelo fator 100, que vai dar a proporcionalidade em termos da porcentagem. Então nós temos 36 dividido por 40, né, que vai dar 0,9, vezes 100, e já encontramos de forma mais direta o 90%. É uma forma alternativa de calcular sem precisar montar a regra de 3, como fizemos no primeiro método. Tem mais um exemplo aqui, que pergunta qual a porcentagem de reprovação nessa turma. Para isso, a gente precisa lembrar que o número de reprovados é de 4, uma vez que 36 foram aprovados e a turma, então, com 40 alunos. Então, o índice de aprovação foi de 36 dividido por 40 vezes 100, 90%, e o índice de reprovação, 4 reprovados, dividido pelo total de alunos da turma, que é 40. 4 dividido por 40, temos aqui 0,1. 0,1 vezes 100, 10%. Então, o índice de aprovação de 90% e o índice de reprovação de 10%. Coeficiente é o resultado de uma divisão realizada com números que pertencem à mesma grandeza. Exemplo, número de alunos reprovados dividido pelo número total de alunos matriculados. O índice, por sua vez, é o resultado de uma divisão realizada com números que pertencem a grandezas diferentes. Exemplo,
número de alunos reprovados em matemática dividido pelo número de alunos em recuperação em matemática. A taxa, por fim, é uma forma mais simplificada de apresentar os dados. Basta multiplicar o coeficiente ou índice por uma potência de 10, 100, 1000 ou 10.000. O mais comum, contudo, é multiplicar por 100. Exemplo, taxa de mortalidade infantil, que é calculada em uma base 1000, ou seja, quando falamos em taxa de mortalidade infantil no primeiro ano de vida de 10 por 1000, significa que 10 crianças morrem antes de completar um ano de vida para cada 1000 que nasceram. Essa taxa no Nordeste, por exemplo, no início dos anos 80 passava de 100 para cada 1000, extremamente alta. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de coordenadas cartesianas. Não se desespere, o nome é complicado, mas o conceito é simples. O sistema de coordenadas cartesianas foi desenvolvido pelo brilhante René Descartes e é uma forma bastante útil de mapear o comportamento de uma ou mais grandezas. Vamos ver do que se trata. O sistema de coordenadas cartesianas é formado por eixos. Nesta figura, conforme vocês podem observar, há dois eixos, um horizontal, representado pela letra X, cujo nome é eixo das abscissas, e um vertical, cujo nome é eixo das ordenadas, representado pela letra Y. Os dois eixos encontram-se em um ponto em que x é igual a zero e y também é igual a zero. Esse ponto é conhecido como ponto de origem. As retas que formam os eixos x e y são infinitas nas duas direções. No caso do x, a reta é infinita à direita e à esquerda, enquanto que no caso do y, a reta é infinita para cima e para baixo. Observe que podemos dividir o desenho em 4 partes, as quais chamamos quadrantes. O primeiro quadrante é o superior direito, o segundo é o superior esquerdo, o terceiro é o inferior esquerdo e o quarto quadrante é o inferior direito. À direita do x, à direita do zero, os valores de x são positivos, enquanto que à direita do zero são negativos. Os valores de y acima do zero são positivos, ao passo que abaixo do zero são negativos. Sabendo-se os valores de x e y, podemos marcar qualquer ponto no sistema de coordenadas cartesianas. Há um par de coordenadas, formado por x e y, chamamos de par ordenado. Atenção aos exemplos. Temos, então, o eixo x. O eixo x, à direita do zero, temos números de x positivos, à esquerda, números negativos. A partir do zero, no eixo y, números positivos, quando subimos pela reta, e números negativos, quando descemos pela reta. O primeiro quadrante, conforme já dissemos, é esse quadrante do canto superior direito. O segundo quadrante está aqui do lado superior esquerdo, o terceiro inferior esquerdo, o quarto inferior direito. O sistema de coordenadas cartesianas é muito utilizado para referenciar objetos no espaço. Então, por exemplo, é muito utilizado por cidades com planejamento urbano. Nesse caso, as ruas e avenidas, elas formam as esquinas e essas esquinas podem ser compreendidas a partir de um sistema cartesiano. Um exemplo muito interessante é a cidade de Nova York, em que a partir de um ponto central, todas as ruas e avenidas têm números. Então, você consegue achar a 5ª Avenida e a Rua 77, por exemplo, a partir de um sistema que é o ponto central da avenida, da cidade. Aqui podemos também observar, estão indicadas aqui as ordenadas, que é um valor de y, e as abscissas, que é um valor de x. Por exemplo, se quisermos representar um determinado valor no sistema de coordenadas cartesianas, nós vamos precisar de 2 números, que a gente vai chamar de pontos. Esses pontos indicam a posição do x e do y no gráfico de coordenadas cartesianas. Vamos representar aqui, então, o ponto -2 e 3. O primeiro indicador aqui refere-se ao x e o segundo ao y. Então, quando vamos representar x igual a -2 e y igual a 3, nós vamos procurar o primeiro indicador, o primeiro valor, que a gente vai chamar isso aqui de par ordenado, o primeiro valor está no -2, que é o valor do x, e o valor do y é o 3. Como eu sei que à esquerda do zero, no x, os valores são negativos, eu vou procurar do lado esquerdo do zero. Então, eu vou ter o 0, -1 e -2. Então, -2 é esse ponto. Agora eu tenho o y. O y é positivo, é mais 3 ou 3.
valores de y são positivos a partir do zero, acima do zero. Então eu vou procurar o 3. Aqui eu já achei o 3. Um indicador desse ponto, então, seria menos 2. Eu vou procurar aqui a indicação do menos 2 e a indicação do 3. Então, esse meu ponto está localizado, é o ponto A. De forma também semelhante, eu poderia procurar o ponto 4 menos 3. O ponto 4, o x é positivo, portanto, ele está à direita do zero no gráfico, no plano aqui cartesiano. Então, eu achei o 4 e vou achar o y negativo, que está abaixo do zero. Então, nós temos 4 e menos 3, que vai ser o ponto B. Com o conhecimento de como trabalhar e indicar os pontos ao longo do plano cartesiano, nós podemos aproveitar e fazer o lançamento de qualquer ponto e encontrar qualquer item no espaço. Por exemplo, esse sistema é muito utilizado também por aparelhos de GPS, quando precisamos lançar mão lá de um endereço e queremos chegar a um determinado lugar. Apenas uma curiosidade, esse plano cartesiano que está apresentado aqui, esse sistema de coordenadas cartesianas, ele é formado por dois eixos, o x e o y. Mas agora, no século XX, por questões de complexidade matemática, um outro eixo foi acrescentado, que é o eixo z. É um eixo que, nesse caso aqui, é como se ele saísse da tela. Ele é um eixo perpendicular ao eixo x, perpendicular ao eixo y, mas na prática a gente acaba utilizando sempre o x e o y, embora exista um terceiro eixo, que é o eixo z. Vamos falar um pouco agora sobre arredondamento. O arredondamento é a técnica utilizada para retirar os algarismos não significativos em um número decimal. E o que é número decimal? Número decimal é aquele que possui vírgula e algarismos após a vírgula. Um exemplo de número decimal, 2,53. Outro exemplo, 3,141592, o famoso π. Esses números decimais, eles apresentam uma vírgula e após a vírgula um número determinado de casas decimais. É claro que em determinadas situações a quantidade de casas decimais pode atrapalhar o uso do número e torna-se então necessário diminuir o seu tamanho. O arredondamento serve para isso. Por exemplo, suponhamos eu tenho lá o número 2,53. Eu não preciso registrar 2,53. Pense que 2,53 é uma nota. Na maioria das vezes, você não vai registrar 2,53. Você pode registrar, neste caso especificamente, este algarismo, que é o 3, ele é o algarismo que passa a ser o algarismo não significativo. Como o 3 é menor do que 5, nós vamos lançar a nota no sistema 2,5. Por quê? Se fosse 2,55, 2,56, 2,57 até 2,59, automaticamente eu registraria 2,6. Mas neste caso, como o algarismo não significativo é inferior a 5, eu permaneço então com o número, o algarismo mais significativo após a vírgula, que no caso é o 2,5. A mesma coisa vai acontecer aqui, por exemplo, com o 3,141592. Eu vou registrar apenas duas casas decimais. Então eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula, vai ser o 3,14. E aí eu preciso verificar. O algarismo que passa a ser o algarismo não significativo é justamente o primeiro algarismo depois do 4, que no caso é o 1. Como 1, 2, 3 e 4 não vão somar para a próxima casa do algarismo significativo, o número que eu vou registrar após o arredondamento continua sendo 3,14. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um em que vai arredondar para cima. Por exemplo, suponhamos que eu tenho o número 3,38 e eu vou registrar apenas uma casa decimal. 3,38, veja bem que o número não significativo é o 8, e eu vou, lembrando da regra, que acima de 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou arredondar para o próximo número, a casa anterior significativa para o próximo número. Então, eu tenho que 3,38 vai ser arredondado para 3,4. Essas regras de arredondamento auxiliam muito, porque dificilmente você consegue hoje, principalmente se for fazer um trabalho manual, o espaço é muito limitado para que você registre números muito grandes. Evidentemente, o arredondamento obedece a algumas regras, e essas regras matemáticas também têm a ver com a utilidade do dado. Se é um dado que precisa daquela quantidade grande de números decimais, você precisa então registrar essa quantidade de números decimais que a pesquisa ou os dados vão ser necessários. Bem, caríssimos, estamos encerrando a nossa unidade 2 e essa primeira videoaula.
E antes de me despedir de vocês, eu gostaria de passar alguns comentários sobre o segundo Pratique, que tem a ver com essa unidade. Bem, a primeira questão do Pratique é uma solicitação, né, pedindo que vocês expliquem com suas palavras o que é o sistema de coordenadas cartesianas. A segunda questão pede para montar um sistema, um gráfico como aquele que eu apresentei para vocês, montar um sistema de coordenadas cartesianas e representar os pares ordenados 3, 5, menos 4 e 7, menos 2 e menos 4 e 3 e menos 6. Precisamos só lembrar, né, a respeito dos quadrantes, onde é que x é positivo, onde é que x é negativo, o y é positivo e y é negativo, e utilizar uma régua, porque isso vai facilitar bastante para vocês, para que as distâncias entre os números fiquem iguais. E por fim, a última questão, né, está pedindo aqui, tem um pequeno problema, né, como as seguintes notas seriam anotadas depois de arredondadas. Então, tem a primeira nota lá, 98,39, a nota 2, 83,5, a nota 3, 88,25, a nota 4, 70,75. Considere que a secretaria utiliza apenas uma casa decimal, ou seja, uma casa após a vírgula. Então, você vai olhar quantas casas tem o número após a vírgula e depois vai fazer o arredondamento para uma casa só. Lembrando daquelas regras. De 0 não tem arredondamento, de 1 até 4 você permanece com o mesmo número anterior, mais significativo, de 5 acima você acrescenta uma unidade no número mais significativo, à esquerda de onde você está arredondando. Eu gostaria de me despedir de vocês e desejar um bom trabalho durante a semana e que na próxima videoaula nós estejamos todos aí para poder fazer trabalhar mais sobre a estatística, uma área do conhecimento bastante importante e como nós já deixamos para vocês já essa importância. Uma boa semana e até a próxima videoaula.